queria trazer aqui uma reflexão hoje sobre o corpo e a nossa prática com o corpo, né? É, existe um conceito dentro das tradições orientais que é entender o corpo como um vaso, né? A dimensão vaso-corpo. E o vaso aqui é num sentido de a gente entender essa dimensão aonde o vaso ele está sendo moldado, ele está sendo construído para que ele seja um receptáculo, né? E aí essa ideia de corpo-vaso é no sentido de aquilo que a gente vai fazendo com o nosso corpo para que ele esteja aberto a sorver sobre ele, né, a sabedoria. No caso, nós nos tornamos o receptáculo de sabedoria. Quando a gente pensa isso na dimensão da yoga dos yogis, sejam hinduístas, budistas, é importante perceber que muitas vezes a gente não consegue contemplar de maneira mais ampla o que está acontecendo à nossa volta, seja na nossa dimensão psíquica, mental, espiritual, né, energética, porque muitas vezes o nosso próprio receptáculo, o nosso próprio corpo, ele de alguma maneira ele já se encontra cheio, bloqueado, o nosso vaso ou ele está furado, ou ele está transbordando por um lugar que não era para ser transbordado, ou está vazando uma parte onde era para estar tapada, né? Ou ele simplesmente não tem mais abertura, ele não tem mais entrada, ele não se torna verdadeiramente um receptáculo, né? Então hoje eu estava praticando aqui na parte da manhã Hatha Yoga, que eu, né, sempre faço, e estava observando isso, né, como que muitos processos nossos internos, que muitas vezes a gente não consegue mentalmente, psiquicamente, dar nome ou encontrar alguma causa, e muitas vezes a gente nem sabe se tudo tem uma causa, né? As coisas também, eu acredito muito que elas têm uma capacidade de simplesmente também se manifestar, não sempre nessa relação de causa e efeito, né? Como a gente é muito adestrado num pensamento cartesiano, materialista, mas é importante muitas vezes a gente tomar refúgio no próprio corpo para que talvez a gente consiga mobilizar, sabe, certas energias, certas couraças, certas coisas que a gente muitas vezes não tá conseguindo por nós mesmos, pela nossa própria mente, entender o que acontece, né? Eu falo isso muito, às vezes, quando eu estou ministrando as aulas de yoga para os meus alunos, que eu sempre brinco que uma simples torção que a gente faz, aquilo ali, de alguma maneira, é uma forma de estar levando vida, de estar vivificando o nosso próprio corpo, né? Eu brinco que esse simples gesto de torção já é uma microação do nosso plano de saúde com o nosso próprio corpo, no sentido desse como um receptáculo, no sentido desse como esse vaso que está cada vez mais amplo para que nele possa sorver, e aí sorver essa sabedoria, né? Então, quando a gente pensa no corpo, nessas dimensões, a gente vai entendendo porque que, por exemplo, em várias tradições yogis, né, por que a Hatha Yoga, o movimentar o corpo, não só a Hatha, mas todas as formas de expressão do corpo, elas eram colocadas como caminhos preliminares ou caminhos basais para que a gente realmente depois vá para conhecimentos e práticas mais profundas, como a meditação. Então, né, o que eu quero compartilhar nesse vídeo é nos atentarmos à dimensão do nosso corpo, né? A questão de ouvir o próprio corpo, entender o que o corpo pede, entender qual é a parte desse corpo vaso que precisa ser modelado. E essa modelação ela se dá através, muitas das vezes, através de movimentos. Aquela torção, é aquele alongamento na coluna, é aquele esticar nos extremos entre mãos e pés,
Enfim, essa sabedoria, essa inteligência que quem é habitante do próprio corpo vai tendo e se sensibiliza a essa questão, vai começando a ter essa dimensão do que precisa ser feito, né? É uma sabedoria que a gente vai desenvolvendo. A gente vê isso muito nos mamíferos, né? É muito comum a gente ver cachorros, gatos fazendo a domuca ou a postura da montanha, e aí você vê eles torcendo toda a coluninha vertebral, esticando, e aumentando os espaços intervertebrais, né? Mas na verdade ali também, em outras palavras, é para carregar prana para essas regiões, né? Então fica aí uma ideia de a gente entender o nosso corpo como esse receptáculo